Eu e Roma, nós perdemos meu pai muito cedo, né? Meu pai, ele faleceu quando eu tinha 9 e Roma 6 anos. E aí a gente teve que ir morar fora de Patos. Nós fomos morar em João Pessoa. E só ficou eu, minha mãe e Roma. Então, por muito tempo, só eram nós três. E, graças a Deus, a gente nunca passou fome. Nem teve problema com o colégio. Pelo contrário, meu pai, nos últimos dias de vida, fez uma previdência privada. E aí, se eu não me engano, era R$ 300 na época, que era para cada uma. E dava para pagar o colégio da gente. Minha mãe recebia um dinheirozinho e dava para manter. Mas até os 9 a nossa vida era muito boa. Meu pai, ele nunca deixou faltar nada. E depois da morte do meu pai, realmente as coisas complicaram um pouco. Qual a diferença de idade vocês, Roma? 3 anos. 3 anos, né? E aí, não é pra gente ficar contando, se lamentando, né? Eu acho que Deus tirou meu pai na hora certa, né? Tudo são os planos de Deus. A gente não sabe por que as coisas acontecem. Mas acredito que foi o momento certo que Deus tirou e levou ele, porque pelo pouco tempo que a gente tinha de convívio com ele, ele nos mostrou muita coisa bonita. O que realmente é amar a pessoa, né, pelo coração, o que é zelar. Então a gente teve isso por muito pouco tempo, mas foi suficiente e necessário. E aí eu comecei a trabalhar não porque faltava algo para mim, mas assim, era tudo muito regrado. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade vendendo sapato. Uma amiga minha trabalhava numa loja de roupa masculina e ela me falou que se eu quisesse ganhar R$ 10, né, eles estavam precisando de vendedora porta a porta, o PAP. E aí eu peguei as sandálias e comecei a vender, né? Não tive êxito, não tive muito êxito vendendo sandália, mas enfim, já trabalhei também com venda de produtos de códigos de barra numa empresa que era do padrasto que eu tive em São Paulo. Já trabalhei também na concorrência em Siduca, na Via Leste. Que hoje, Siduca, né? Um abraço para você, Exatamente. Siduca aí, né? Que inclusive eu acho que na vida a gente tem que ser muito grato às pessoas que passam na nossa vida. Eu sou muito grata. Hoje ele, né, tem a concessionária ao lado da gente. Ele trabalha com a marca Volkswagen, tem outras marcas. Mas não é porque eu sou marca Fiat que eu não devo, né, ter essa humildade de dizer que eles foram muito importantes na minha vida, porque quando eu precisei de emprego, eles que me deram. Então, quando eu cheguei na Via Leste, eu trabalhei como vendedora de consórcio. Acordava cedo para ir panfletar nas ruas das cidades vizinhas. Depois eles me promoveram para vendedora de seguro e aí eu já não precisava mais sair de Patos e assim eu ficava lá dentro da Via Leste. E trabalhei por um tempo muito bom. Sou grata com a oportunidade que Siduca e Eridã me deram, né? E tive que sair porque fui embora para Belém do Pará. E aí trabalhei lá como secretária. Meu primeiro emprego foi dentro das clínicas odontológicas como secretária. E aí estudando comecei a ser estagiária, né, na área de odontologia. Fiz alguns cursos dentro da faculdade também. E eu acho que na vida da gente a gente passa por muitas coisas, mas é só pelo crescimento. Às vezes dói muito. Porque muita gente não sabe o que a gente passou. E nem vai saber. Por mais que eu conte aqui a metade da minha vida para vocês, cada um da gente tem uma história, né? E não precisa a gente estar contando a nossa história para se firmar. Mas eu tenho uma história, assim como você e como Danilo tem uma história. Eu me orgulho da minha história, da minha trajetória. E não é pela família que eu tenho, mas sim pela minha trajetória que me faz ser Eduarda. Sim, muito bem. E Danilão, ela falou isso, né? Eu achei muito bonito quando ela disse: perdi na hora certa, né? Porque foi o seguinte, eu também tive a perda dos meus pais com 17 anos, perdi os dois com 17 anos. Então, minha mãe foi em fevereiro, meu pai foi em novembro. E desde então, toco minha vida. Comecei a trabalhar também desde dos 10 anos. Eduardo puxava o fio com meu irmão no campo. E um dia eu pegou a chave de ficar perto do jogador lá, né? Pra ver, ficar dentro do campo. Eu vou lhe contar uma coisa, eu vou lhe interromper e eu tô bem emocionada. Pode falar, eu me lembro muito bem da época que seu pai adoeceu. E na época que seu pai adoeceu, eu tinha 49 quilos. E para doar, eu sempre fui doadora de sangue. Para doar, você precisava ter no mínimo 50 quilos. E eu burlei para doar para seu pai. Muito obrigado. E fiz a campanha porque eu sei quanto é importante a família, Importante né? demais. É muito importante. E assim, eu faria isso para você e eu sei que você faria isso para mim. Como a gente tem que abraçar as pessoas. E eu vejo em você muito em mim. E você perdeu 2 pessoas importantes na sua vida. Eu não sei
o quanto é doloroso. Eu perdi um pai quando eu tinha 9 anos de idade e eu tinha menos discernimento que você teve quando você perdeu seus pais. E quando você conta da sua história, eu olho para a minha história e digo, meu Deus, como é que eu posso reclamar de ter perdido só um pai, se ele perdeu os dois? Então, a sua história também é muito bonita. Talvez um dia você esteja aqui no meu lugar fazendo essa entrevista. E quando eu comecei a trabalhar também com os 10 anos, aí eu puxava o fio do meu irmão, aí ele pegou e disse, puxa esse fio direito, seu caceta. Eu disse, oxente. Puxa mais fio não, pai. Se você quiser para falar aí, pode arrochar que quem fala sou eu. Aí eu me identifiquei porque ela disse isso mesmo. E a gente tem, quando a gente começa a adquirir a experiência de cedo, tudo que você vai conquistando é até mais valorizado, né? Quando, cada um sabe o dinheiro de onde é que sai, sabe a luta. Às vezes não é nem a questão do dinheiro em papel, porque não vale de nada. Mas é o esforço que você teve para conquistar aquilo, né, Eduardo? Exatamente. Dinheiro é muito bom e eu vejo algumas pessoas até... assim, demonizando. Dinheiro não é tudo a vida. Realmente não é tudo, mas faz parte de muita coisa, né? E a gente não pode simplesmente desvalorizar, acho, porque algumas pessoas dão valor mais do dinheiro do que a gente dá. Eu dou muito valor mais à minha saúde do que ao dinheiro. Tem pessoas que são ao contrário. A gente não pode julgar ninguém. O que eu aprendi nessa vida é não julgar. A gente tem que sempre se colocar na posição do outro e não julgar. Mas quando a gente passa por muita coisa na vida, quando a gente leva muito na cara, quando a gente vê que são poucos que a gente tem que contar, né, a gente começa a dar valor a outras coisas. Então, hoje eu estava até no meu Instagram mostrando que há 3 anos atrás eu fui nos Estados Unidos e fiquei na casa de uma tia, né, que nem minha tia é, né? Ela é tia do... Para você uma lembrança, não foi? Isso, ela é tia do meu ex-marido. Eu fiquei lá e chamo ela de tia. E ela me acompanha desde então. E eu vejo que é uma pessoa que torce por mim, mesmo de longe. E aquela pessoa sai dos Estados Unidos para trazer presente para todo mundo, todos os familiares dela, e ela trazer um saco, sabendo que aquele suco era o suco que me agradou. A gente olha assim para a vida e para as pessoas e diz, meu Deus, o quanto eu sou importante e o quão tão pouco talvez isso seja para você é muito para mim. Então a gente tem que dar valor a tudo nessa vida, porque é hoje, não é amanhã. Né? E as pessoas, às vezes, elas nos surpreendem com tão pouco, que é pouco para quem vê, mas é tão grande para a gente que está recebendo, que foi o caso dela. Ela fez o maior bem hoje na minha vida. Ela me deixou muito mais feliz do que se eu tivesse ganhado qualquer outra coisa muito mais valiosa em termos de dinheiro. É o sentimento. É você ter consideração. Né? A consideração é um negócio que não se compra. Tá? O dinheiro não compra consideração.